Vilão na última visita do Bayern ao Bernabéu com a falha clamorosa no gol de Rossello, Manuel Neuer foi o protagonista da primeira vitória dos alemães contra os merengues na capital espanhola desde 2001. E quando o protagonista da equipe vencedora é o goleiro, é impossível defender que houve um domínio por parte do time que venceu a partida, no caso o Bayern de Munique. Havia claramente uma equipe com mais repertório, mais alternativas, melhor momento de forma, mas não houve domínio, a não ser predomínio territorial. Isso sim, principalmente no primeiro tempo. Mas nas estatísticas, 20 finalizações para o Real Madrid, das quais 10 no alvo e 20 arremates para o Bayern de Munique. Em ocasiões de gol, que é a melhor métrica para se avaliar uma partida, houve uma paridade, houve relativo equilíbrio. Bem, no primeiro tempo, o Bayern teve um predomínio territorial muito significativo, principalmente nos primeiros minutos, com uma pressão efetiva. O Bayern criou ocasiões a partir da pressão alta, notadamente a chance do Gnabry, numa falha de saída de bola do Real Madrid que foi muito recorrente, gerou, inclusive, o lance do segundo gol, logo no início da etapa complementar. Também surge de uma perda de bola ao primeiro tento do Bayern do Luiz Dias, mas aí não na saída de bola, foi um erro do Pitark no primeiro tempo, o lance que menciono da chance do Gnabry. O Bayern teve nos primeiros minutos uma contrapressão muito efetiva, prendendo o Real Madrid no próprio campo, mas circulando a bola sem conseguir atingir o corredor central e também o lado esquerdo, que tinha em Luiz Dias uma grande ameaça contra Alexander-Arnold. As melhores ocasiões do Bayern, chances de superioridade numérica para cruzamento para trás, vieram com Michael Olise, que foi o melhor em campo depois de Manuel Neuer, venceu 10 dos 15 duelos que travou, contando disputas terrestres e aéreas durante a partida. Apesar dos auxílios do Arda Güler ao Carreiras, o lateral espanhol foi trucidado por Olise, que saía por dentro, por fora, conduzindo, acelerando. É um jogador espetacular. Depois dos primeiros minutos, o Real Madrid conseguiu superar a contrapressão efetiva que eu acabava de mencionar do Bayern de Munique. E criou transições muito perigosas, criou ocasiões para finalizar na baliza de Manuel Neuer, que já no primeiro tempo foi muito determinante, foi muito importante, por exemplo, na finalização cruzada de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, que não foram bem controlados pelo Bayern de Munique em transição. Das 20 finalizações do Real Madrid, 13 vieram do brasileiro e do francês, isto é, eles tiveram muitas ocasiões, muitas oportunidades para transicionar em campo aberto, para contra-atacar e para arrematar. Não estavam no dia mais inspirado, muito embora eu acredite mais as chances perdidas pelo Real Madrid a um monumental, gigantesco Manuel Neuer, que fez a baliza parecer pequena, quer para Vinícius, quer para Kylian Mbappé. Essa categoria se aplica principalmente a Vinícius Júnior naquele lance de 1 contra 1 no segundo tempo, em que Manuel Neuer fechou a baliza. Bom, o Bayern abriu o placar com Luiz Dias, muito apagado no primeiro tempo, assim como Gnabry e Harry Kane, do quarteto ofensivo, que é um quarteto fantástico, e até trio ofensivo, Olise, Kane e Luiz Dias. Quem fez uma exibição à altura da temporada que tem feito foi Olise no primeiro tempo. Mas o Olise não participou da jogada do gol de Luiz Dias, que envolveu primeiro o Harry Kane ligando, depois o Gnabry assistindo e o Luiz Dias fechando por dentro as costas de Alexander-Arnold e batendo de chapa para abrir o placar, abrir a contagem para o Bayern de Munique. O primeiro tempo termina com 1-0 para o Bayern e o segundo tempo tem um golpe psicológico importantíssimo. O Bayern, nos primeiros segundos da etapa final, marca o segundo gol, que aí sim é um gol característico da temporada do time do Kompany, que é uma recuperação de bola. O Carreiras perde a bola para um agressivo Pavlovic, condução do Olise, que atrai a marcação, temporiza e rola o passe para a frontal da grande área, para a chapada de Harry Kane, que aparece muito bem naquela zona. É uma zona da qual ele finaliza com o movimento, com a mecânica do chute que já está muito internalizada. A memória muscular é aquela batida de chapa, aquela tacada de bilhar do Harry Kane. É uma zona muito importante para o Bayern. O Real Madrid a protegeu com muito êxito no primeiro tempo,
um bloco muito compacto por dentro. O Real Madrid defensivamente fez uma partida organizada na etapa inicial, mas nas duas ocasiões que liberou aquela frontal, no lance do primeiro gol, aquela troca de passes ali entre Gnabry e Harry Kane, e no lance do segundo gol, a finalização com muita liberdade, uma assustadora desenvoltura de Harry Kane, sofreu. E nos primeiros segundos do primeiro tempo, o Laimer teve uma chance para finalizar dali, finalizou mal, o Real Madrid concedeu esse espaço que é muito importante para o Bayern, aquela zona frontal, a chamada zona 14. Depois daquela chance do Laimer, o Real protegeu bem aquele espaço. Após o 2-0, o Bayern de Munique teve uns 10 minutos em que poderia ter sentenciado definitivamente a eliminatória. Teve chances para marcar o 3-0. Aquele período do jogo gerou a distorção, para mim, da análise que tem sido feita, de um Bayern dominante, de um Bayern que prevaleceu categoricamente sobre o Real Madrid. Não foi essa partida. Depois daqueles 10 minutos de golpe psicológico, o Real Madrid, pela inércia, pela necessidade de fazer a diferença em casa, marcar pelo menos um gol, reduzir a distância, se mandou para o ataque e produziu inúmeras finalizações, inúmeras chances de gol. Com Vinícius, com Kylian Mbappé, sempre parando em Manuel Neuer. O Manuel Neuer disse numa entrevista após o jogo que acreditava ter defendido a finalização do gol de Kylian Mbappé, uma jogada em que o Alexander-Arnold se desmarca por dentro, faz o cruzamento na segunda trave. O tempo de reação do Manuel Neuer foi mais efetivo, inclusive mais rápido do que o de Upamecano, que não fez um bom jogo no segundo tempo, fez algumas pataquadas. Mas o Neuer pensava ter defendido a bola do Mbappé, ele tocou na bola, lançou-se para a jogada, a bola ultrapassou a linha divisória da baliza por poucos centímetros. O Real Madrid diminuiu com o Mbappé e também foi só essa a chance que o Real conseguiu converter diante de um paredão Neuer. Vinícius teve chance em 1 contra 1, a chance que o Neuer fechou muito bem o ângulo e o Vinícius bateu para fora. Não fosse o arqueiro alemão, o Real teria empatado uma partida que definitivamente não disputou mal, não jogou mal, nem no primeiro, nem no segundo tempo. Teve uma paridade de chances notável com o Bayern de Munique, que é mais time, tem mais repertório, jogadores em melhor momento de forma, um técnico também muito superior. A entrada do Brahim Dias, a modificação promovida pelo Arbeloa, foi de sucesso. O Brahim Dias fez uma boa entrada no jogo. O Real Madrid conseguiu superar mais vezes a pressão alta individualizada do Bayern de Munique. Em suma, resultado justo. Bayern com a classificação encaminhada, já que é muito difícil imaginar o Real Madrid vencendo na Allianz Arena, mas não foi o Bayern que revelou, que demonstrou a superioridade que sabemos que tem em relação ao Real Madrid. A partida foi disputada taco a taco, o Bayern não teve grandíssimas atuações individuais no seu magistral ataque, e, portanto, a narrativa segundo a qual o Bayern teria massacrado o Real Madrid não é verdadeira, não corresponde aos fatos. Muito pelo contrário, na Liga dos Campeões as margens são muito finas, e em ocasiões de gol foram muito finas ontem. Tornaram-se significativas no resultado, porque uma vitória fora de casa é um resultado muito importante para o Bayern, ainda mais num campo psicologicamente muito difícil de resistir, como o Santiago Bernabéu, graças a um Manuel Neuer que não se vestiu de Courtois. Manuel Neuer, para mim, é o melhor goleiro da história. Se vestiu de Manuel Neuer, mas demonstrou o heroísmo que o Santiago Bernabéu costuma cultuar na figura de Thibaut Courtois, que não atuou.